reverendíssimos diáconos, irmãos e irmãs, aproximemo-nos com confiança do trono da graça de Deus. Pois assim nós ouvimos na segunda leitura de hoje, nesta sexta-feira em que nos reunimos para celebrar a paixão, para proclamarmos a paixão de um Deus que quis assumir a nossa natureza humana e quis sofrer em tudo aquilo que nós sofremos, exceto o pecado. Mas sofrer de forma verdadeira. E a paixão de Cristo nos recorda isso, pois muitas pessoas não conseguem, por exemplo, assistir um filme do Mel Gibson porque acha que as cenas são fortes demais. Outros, já não gostam de olhar para os crucifixos quando esses são muito chagados, porque imaginam que a cena é forte para se ficar contemplando. Porém, nosso Senhor sofreu na carne toda a dor e todo o sofrimento da pior morte para o seu tempo, a mais dolorosa e a mais vergonhosa. Ser crucificado era uma vergonha. A morte de cruz era uma morte lenta. Morria-se por asfixia. De pendurado na cruz, o ar começa a faltar. Por isso se amarravam os pulsos, colocava-se os cravos, mas depois colocava-se na base dos pés um pequeno apoio. Mas conforme a dor vai se tornando tanta, as pernas já não suportam. E aí quando as pernas se curvam, os braços estendidos, os pulmões se comprimem e morre-se por asfixia. Uma morte lenta. Foi assim que Deus morreu na cruz. Porém, queridos filhos, esta cruz mudou toda a história. Esta cruz mudou o rumo da história. Lemos no livro do Gênesis que lá no paraíso existiam duas árvores. A árvore da vida, plantada no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Depois que nossos primeiros pais no paraíso desobedeceram a Deus e comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles foram expulsos do paraíso e Deus colocou querubins com suas lanças flamejantes para guardar o paraíso, para que ninguém se aproximasse da árvore da vida. Lá no livro do Gênesis, a história continuou e de repente agora aparece a árvore da vida, a cruz de Cristo no Calvário. Ela é a árvore da vida, dela é que brota a vida do mundo, é dela que brota o homem novo, a mulher nova. Não nos é possível celebrarmos a ressurreição, a Páscoa, a vida nova que nós viremos aqui para celebrar, sem antes olharmos para aquele que foi crucificado e recebermos da sua morte a remissão, o perdão e a salvação. Não há ressurreição sem antes passar pela cruz. E todos nós buscamos a ressurreição, mas na grande maioria fugimos das cruzes. Porém, queridos filhos, hoje, ao celebrarmos a paixão do Senhor,
ao ouvirmos que o corpo de nosso Senhor foi unido à cruz, daqui a pouco nós vamos contemplar o crucificado, nós iremos adorar a cruz do Senhor. E o que eu quero que você medite hoje é o seguinte: entre a cruz e você vai ter um homem pregado, o Filho de Deus. Isso é algo que pode mudar a nossa vida, e isso pode mudar a maneira como enfrentamos as dificuldades. Porque aí nós vamos aprender que entre o sofrimento e eu, o sofrimento que é a cruz, e eu, existe um homem, o Filho de Deus. Eu não sei quais são as suas cruzes, mas eu sei que você as tem. Eu não sei quais são as suas dificuldades, mas eu tenho certeza que elas existem. O que eu tenho para dizer para você hoje é: entre esse problema e essa dificuldade, que é a sua cruz, existe Jesus, um Deus crucificado por amor, um Deus que nos amou e que te amou até o fim. Eu não vou usar mais a terceira pessoa no plural, agora eu vou usar o singular. Um Deus que te amou até o fim, um Deus que se entregou a vida por você. Entre o seu sofrimento e você existe Jesus, que não te deixa sofrer sozinho, que não te permite passar pelas coisas sozinho, mas que escolheu. E toda a história da paixão nos faz compreender isso. Ou acaso Deus não teria poder para parar tudo isso? Claro que tinha. Lembremos-nos do dia em que os discípulos estavam no mar e aquela tempestade quase afundava o barco. Bastou Jesus dizer: cala-te, e fez-se uma grande calmaria, o mar se acalmou. Ou aquele homem endemoniado nos Gadarenos, que se cortava, que se feria, que assustava a todos: cala-te e sai dele. E o demônio saiu piandinho. Acaso não teria Deus o poder de fazer pararem os judeus? De não permitir que os romanos o prendessem? Claro que sim. Mas para que eu e você pudéssemos ser salvos, Ele se permitiu passar por toda a dor e por todo o sofrimento da paixão. Cristo se permitiu ser levado, ser preso, ser blasfemado. Cuspiram nele, cuspiram no rosto de Jesus. A sua flagelação, isso nós vemos nos estudos do Santo Sudário, foi algo quase que anormal. Não existia no corpo de nosso Senhor um só centímetro que não fosse ferida. Todo o corpo dele era uma ferida, da cabeça aos pés. Na via sacra que nós rezamos, na 10ª estação, Jesus foi crucificado nu. Tiraram toda a roupa do Filho de Deus. Quando nós vemos a imagem dos crucificados, se tem uma pequena faixa que cobre suas partes íntimas, por conta da exposição do corpo.
Mas no Calvário nosso Senhor estava nu. A humilhação diante das mulheres, diante da sua própria mãe. Esse é o sofrimento do Filho de Deus que nós não podemos negar, que nós não podemos fugir, nós não podemos dizer, ai meu Deus, nossa. Como eu já dizia aqui essa semana, nós não temos que ficar com pena, com compaixão de Jesus crucificado por tudo isso. Nós não temos que dizer, coitadinho, pobrezinho de Jesus. Nós não temos que chorar por vermos o crucificado, nós temos que chorar pelos nossos pecados que o crucificaram e que ainda continuam crucificando. Você tem que chorar pelos teus pecados, porque foram eles que crucificaram o Filho de Deus. Os teus pecados e os meus foram os cravos nas mãos e nos pés do Senhor. Foi a coroa de espinho na sua cabeça. Foi aquele objeto de tortura, um chicote com algumas cordinhas, e na ponta dessas cordinhas pequenos pedaços de ossos, que todas as vezes que batiam no Senhor, pedaços da carne dele saía grudado naqueles ossos. Eram os meus pecados, eram os seus pecados. É por isso que nós temos que chorar. E meus filhos, todos os anos a igreja nos pede para lermos este evangelho, para que a gente não esqueça disso, porque às vezes a gente esquece. A gente esquece com muita facilidade. Os meus e os teus pecados provocaram a morte do Filho de Deus. Mas o que ele fez? Me perdoou e te perdoou. Venceu a cruz e o sepulcro e ressuscitou para nos dar uma vida nova, para dizer, viva, viva. A morte e o pecado foram vencidos na cruz. Viva uma vida nova, enfrente a vida. Entre a cruz e a sua vida estou eu, teu Senhor, teu Salvador. Eu te dou força, eu te levanto, eu te seguro. Não desista. Queridos filhos, nesta sexta-feira da paixão e do amor de Deus por nós, choremos os nossos pecados diante da cruz do Senhor, mas olhemos para aquele que foi crucificado e jamais nos esqueçamos. Ele subiu na cruz para que eu e você tenhamos força para carregarmos as nossas cruzes. Entre você e a sua cruz tem o corpo de Deus, tem o Filho de Deus, que escolheu por amor estar ali e ser crucificado. Aproximemo-nos com confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos graça e um auxílio no momento oportuno. Aproximemo-nos então com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Qual é o momento oportuno? É o momento em que você não aguenta mais. É o momento em que tudo se torna difícil. É o momento em que se dá vontade de desistir. É o momento em que se diz, deu, chega, acabou.
nesse momento, aproxime-se do trono da graça, da árvore da vida, da cruz de Jesus, e dela e nela recupere as suas forças e siga em frente. O Calvário não é o fim. O Calvário não é a destruição. O Calvário não venceu o Filho de Deus. O Calvário não vence os filhos de Deus. Na cruz está Jesus, aquele mesmo que ressuscitou e está no céu, aquele mesmo que vamos comungar na Eucaristia, aquele mesmo que nos espera todas as semanas e todos os dias neste lugar para dizer: vamos, eu vou contigo. Louvado